ela já esteve mais barata, obviamente, depois do que subiu, né? Mas ela era um barato que era problemático demais, né? As coisas não podem ser simplesmente vistas em termos absolutos, né? Assim, uma Ferrari é caro, aparentemente pode ser caro ou pode ser barato, né? Depende de quanto você pagou em relação à qualidade do carro. Então, o que eu quero dizer, assim, a bolsa, ela era muito barata há 12 meses, em relação ao lucro, ou em relação ao patrimônio das empresas, mas porque você tinha muitos riscos no horizonte. E aí poderíamos elencar uma série de riscos, mas principalmente, primeiro, uma incerteza muito grande com a troca de governo no Brasil. Você saía de um governo de direita, que era bem percebido pelo mercado, para um governo de esquerda, ninguém sabia o que esperar. E você tinha um mundo inflacionário, e de altas taxas de juro. Então, nesse cenário, é natural que você tem mais risco, você tem mais incerteza, as coisas ficam mais depreciadas. O prêmio de risco tem que ser mais alto. Ou seja, para comprar bolsa, você exige um retorno potencial muito mais atraente, né? Hoje, depois do que subiu, ela já não é mais tão obviamente barata, mas o cenário é muito melhor. E basicamente também por esses dois elementos. Assim, por uma razão, né, óbvia, o primeiro ano de um determinado governo, ele tem mais incerteza do que o segundo ano. Porque o segundo ano você já conhece o primeiro. Então você já tem mais ou menos a cara do Haddad, como é que vai ser, você tem um arcabouço fiscal, você tem uma reforma tributária. Você sabe mais ou menos como é que vai ser o segundo ano do governo Lula. Muito provavelmente parecido com o primeiro. Agora, o primeiro você não tinha referência. Vai ser o Lula 1, vai ser o Lula 2, vai ser a Dilma. Como é que vai se dar essa história? Então, você reduziu bastante o risco. E, ao mesmo tempo, você já tem um processo de corte de taxa de juros no Brasil e você deve se encaminhar para um processo de corte de taxa de juros também nas economias centrais. E isso deve ser um catalisador para a Bolsa. Porque também, assim, barato também estava no passado, também estava no ano retrasado e, às vezes, continua barato por muito tempo. Eu acho que essa catálise de um início de um movimento de corte de taxa de juros nos países desenvolvidos e fluxo para mercado emergente, esse vai ser o momento em que a gente deveria ter uma boa performance de bolsa brasileira.